aula, a gente vai ver algumas propriedades sobre o MDC. Então vamos lá para a aula. Os inteiros a e b são ditos relativamente primos quando o MDC entre eles dois for igual a 1. Agora vamos ver o seguinte resultado. Para a, b e x inteiros quaisquer, a gente tem que o MDC de AB é igual ao MDC de A com o B mais AX. Então vamos para a demonstração. Vamos primeiro aqui, eu vou chamar de D, o MDC entre o A e o B. Então seja D igual ao MDC entre A e B. E eu vou chamar de H o MDC entre o A e o B mais AX. O que temos que fazer é mostrar que o D e o H são iguais. Pelo teorema que a gente já viu anteriormente, a gente sabe que existem dois inteiros, que eu vou chamar de M0 e N0, tais que o D é igual a N0 vezes A mais M0 vezes B. Ok? Então, daqui a gente pode reescrever o D da seguinte forma. A gente pode reescrever o D como sendo A N0 menos A vezes X vezes M0 mais A vezes X M0 mais M0 vezes B. Aqui a gente pode colocar o A em evidência, vai ficar A que multiplica N0 menos X vezes M0. Colocando o M0 em evidência, a gente vai ficar com AX mais B. Então, isso significa que o D, a gente pode escrever ele como sendo A vezes N0 menos X vezes M0 mais M0 AX mais B. Então, isso significa que o H ele é um máximo divisor entre o A e o AX mais B. Em outras palavras, a gente acabou de mostrar que o H divide o D. Então agora a gente tem que mostrar que o D divide o H, para que, usando a propriedade, se o H divide o D e o D divide o H, então eles são iguais. Então agora a gente vai mostrar, nosso objetivo é mostrar que o D divide o H, ok? Então, note que o D divide B mais A vezes X, uma vez que D é o MDC entre A e B, e o X é um inteiro. Então, a gente sabe que isso daqui acontece. Então, isso significa dizer que qualquer que seja o divisor comum entre o A e o B mais AX, esse divisor comum vai ser um divisor também de H. Então, isso significa dizer que o D divide o H. Então, como a gente mostrou que o H divide o D e o D divide o H, pela propriedade que a gente viu anteriormente, então o H é igual ao D. Ou seja, o MDC de AB é igual ao MDC de A com B mais AX, como queríamos demonstrar. Ver o seguinte resultado. Se o A divide B vezes C e o MDC entre A e B é igual a 1, então o A divide o C. Então, nossa primeira hipótese é que o MDC entre A e B é igual a 1. Então, isso significa dizer que eles são relativamente primos. Então,
pelo um teorema que a gente já mostrou, a gente sabe que existem dois inteiros m0 e n0, de maneira que a gente pode escrever o resultado aqui, o 1, como sendo a m0 mais b n0 igual a 1. Daqui, então, a gente tira que, multiplicando essa igualdade aqui por c, a gente vai ficar com c vezes am0 mais c vezes bn0 igual a c. A nossa outra hipótese é que a gente sabe que o a divide b vezes c, ok? Então, a gente sabe o seguinte, que a divide b vezes c. E além disso, a gente sabe também que o a divide a vezes c, ok? Então daqui a gente tira que o a divide b vezes c, o a divide o a vezes c, então o a vai dividir essa combinação que é o próprio c. Então daqui a gente tira que o a divide c, como queríamos demonstrar. O resultado: se a e b são inteiros e o a pode ser escrito dessa forma, onde o Q e o R também são inteiros, então o MDC de AB é igual ao MDC de B e R. A nossa primeira hipótese que nós vamos usar é que o A é igual a Q vezes B mais R. Então, dessa forma, todo MDC de B e de R também vai ser vai ser um divisor de A, porque se um divisor, se um número inteiro divide B e divide R, então esse cara também vai dividir o A. Então a gente pode, vamos reescrever o R como sendo A menos Q vezes B. Então da mesma forma, todo número que for divisor de A e de B, também vai ser divisor de R. Então, isso significa dizer que o conjunto dos divisores comuns de A e B, então, vou chamar de S, o conjunto dos divisores que são comuns a A e B, ao A e o B. Então, esse conjunto aqui, desses divisores, vai ser igual ao conjunto dos divisores comuns de R e Q, R e B, certo? Então daqui a gente tira que o MDC entre A e B vai ser igual ao MDC entre B e R, já que esses dois conjuntos são iguais. Definição: um número inteiro n maior do que 1, possuindo apenas os divisores positivos como sendo n e 1, esse número é chamado de primo. Quando o número não é primo, a gente vai chamar ele de composto. Então, se o número possuir outros divisores diferentes dele e de 1, então a gente chama esse número de composto. Agora vamos ver um teorema. Se o P é um número primo e P divide A vezes B, então P divide A ou o P divide o B. Então, a nossa hipótese é que o P divide o produto. P divide A vezes B. E a gente tem que mostrar que ou ele vai dividir o A ou ele vai dividir o B. Então eu vou suponha que o P não divide o A. Se o P não divide o A, e o P sendo primo, então o P e o A são relativamente primos. Ou seja, o MDC entre o A e o P é igual a 1. Então, a gente tem que
existem inteiros tais que AM mais NP é igual a 1. Pelo resultado anterior, como P não divide esse cara, então P vai dividir o B, como queríamos demonstrar. Agora vamos ver o teorema fundamental da aritmética. Todo inteiro maior do que 1 pode ser representado de maneira única, a menos da ordem dos seus elementos, como um produto de fatores primos, certo? Então a gente não vai demonstrar esse resultado, mas a ideia é que quando você decompõe um número composto qualquer em um produto de primos, essa decomposição é sempre a mesma, a menos de uma ordem de dois fatores, se você alterar. Se o n é um número que pode ser escrito como sendo esse produto aqui, então o conjunto dos divisores positivos de n é o conjunto de todos os números dessa forma aqui, onde o c, cada ci desse, ele está entre 0 e o ai. Então, a primeira coisa é observar que se o n for primo, caso o n for primo, então não tem o que demonstrar, porque o n, a decomposição do primo é ele mesmo. Então, a gente vai supor agora que o n seja um número composto, certo? Porque se caso n for primo, tá ok. Então, n é um número composto, certo? Então, ele pode ser decomposto como um produto de primos, certo? Então, seja um P1, um número primo, então ele vai ser maior do que 1, certo? E que ele seja o menor de todos os divisores de n. O menor de todos. Então isso significa dizer que o n, certo? Ele vai poder ser escrito como esse P1 vezes o N1, onde esse N1 é o número que multiplicado por P1 seja igual a N. Agora, a gente vai fazer a mesma análise com esse N1. Se o N1 for primo, então o N vai ser decomposto como sendo P1 vezes N1. Então tá ok. Agora, se o N1 não for primo, então supondo N1 composto. Se o N1 for composto, então vai existir um outro número, um divisor, que eu vou chamar de P2, onde o P2 também é maior do que 1, certo? De maneira que o N vai ser P1 vezes esse P2 vezes um N2. Então, a gente tem que N é P1 vezes P2 vezes N2. Então, se esse N2 for primo, acabou. O N vai ser escrito como esse produto aqui. Caso N não seja primo, então ele vai ser composto. Então, a gente vai aplicar o mesmo procedimento. De maneira que a gente vai obter uma sequência decrescente para os valores de n. A gente vai ter o n1, que foi o primeiro, até um nk, certo? Onde todos eles são inteiros, certo? Então a gente vai obter, para cada n1, para o n1, a gente vai obter o p1, que vai obter o p2, que vai obter até o pk, certo? Não necessariamente esses PIs aqui eles são distintos, porque a gente pode ter que o mesmo primo divide o número n mais de uma vez, certo? Mas, então, o que é que a gente pode fazer? Quando esses primos se repetirem,
a gente conserva a base e soma os seus expoentes. Então, de maneira geral, a gente pode escrever o n como sendo P1 elevado a um certo alfa 1, P2 elevado a um alfa 2, até um PT elevado a alfa t. Agora aqui é importante observar o seguinte, que esse alfa aqui, ele vai ser no máximo o AI, no máximo o AT, ok? Teorema. Se dois números inteiros positivos A e B possuem as fatorações A igual a isso e B igual a isso, então o máximo divisor comum de A e B é dado por esse produto aqui, onde o CI é o mínimo entre o AI e o BI. Então aqui a gente tem que observar só o seguinte, que para que um dos fatores primos comuns seja um divisor comum, nenhum dos expoentes, certo? De CI pode ser superior ao AI e nem ao BI, porque se ele for superior ao BI, não vai ter esse fator aqui, ele não vai dividir o B. E o mesmo acontece se o CI for maior do que o AI. Esse produto aqui também não vai dividir o A, o que seria uma contradição, uma vez que esse produto aqui, a gente está dizendo que ele é o MDC entre o A e o B. Teorema de Euclides. A sequência dos números primos é infinita. Então, para a gente demonstrar esse teorema aqui, a gente vai fazer ele supondo que essa quantidade seja finita. Então, suponha que só existam os seguintes primos: P1, P2, até o Pn, certo? Então, suponha que isso daqui é a lista de todos os primos. Então, todos os primos que existem estão nessa lista aqui. Agora, o que é que acontece? Se a gente pegar o número R, como sendo P1 vezes P2 até Pn mais 1, note que o R não é divisível por nenhum PI. Então, note que o R não é divisível por PI, para nenhum desses PIs aqui. Só que o R é maior, ele é maior do que todo PI, uma vez que o R é escrito como esse produto aqui mais 1. Então, isso significa dizer, pelo teorema, que ou R é primo, ou ele possui, ele pode ser escrito como um produto de primos, certo? Então, R é primo, ou pelo teorema fundamental da aritmética, ele pode ser escrito como uma decomposição de primos. Só que a gente viu que no caso de R ser primo, e R é diferente de todo mundo aqui, então essa quantidade aqui não pode ser finita. Por outro lado, se o R não é primo, então ele pode ser escrito como uma decomposição de primos. Só que a gente já viu que nenhum dos primos, aqui de P1 até Pn, divide R. Então, obrigatoriamente, teria que ter outro. Então, isso significa que a sequência de números primos é infinita, certo? Como queríamos demonstrar. Teorema. Qualquer inteiro positivo k, existe k inteiros consecutivos compostos. Então, vamos lá para a demonstração. Primeiro passo, vamos observar o seguinte, que dado qualquer inteiro positivo k, o número k mais 1, ele é divisível por todos os números inteiros de 2
até o k mais 1. Por quê? O k mais 1 fatorial nada mais é do que k mais 1 vezes k menos 1 até 1. Então, o k mais 1 fatorial, ele é divisível por todo número inteiro positivo de 2 até o k mais 1. Então, sabendo disso, então a seguinte sequência dada pelos termos k mais 1 fatorial mais 2, k mais 1 fatorial mais 3, até o k mais 1 fatorial mais o k mais 1. Todos esses números aqui, todos eles, são números compostos. Por quê? Porque, então, a gente tem uma sequência aqui de k números inteiros, onde nenhum deles é um primo, certo? Todos esses números aqui são números compostos, porque ó, o k mais 1 fatorial, ele é o produto de k mais 1 até 1. Então aqui a gente dá para colocar o 2 em evidência. Aí vai ficar 2 vezes dois números inteiros. Então ele é um composto. A mesma coisa com o 3, a mesma coisa com o k mais 1. Se a gente colocar o k mais 1 aqui em evidência, vai ficar, aqui é k mais 1 vezes k fatorial, mais k mais 1. Colocando k mais 1 em evidência, vai ficar k mais 1, que multiplica, aqui sobre o k fatorial, mais 1. Então, esse número aqui, ele é um número composto. E fazendo essa mesma análise aqui, todos esses números vão ser números compostos. Então, a gente tem uma sequência de k números compostos sequenciados, como queríamos demonstrar.